Olá a todos, meu nome é Murilo Júnior Diniz, sou licenciado em matemática e sou licenciado em informática. A minha graduação primeira sou tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas e também possuo especialidades, ou seja, sou um professor especialista em informática na educação e engenharia de software. Na aula de hoje iremos trabalhar juros simples. Qual que é o nosso objetivo, né? O que eu pretendo passar para vocês nessa aula? É aplicar e utilizar os juros simples na resolução de cenários e problemas. O que é o juros simples? Qual a definição? Ele é o valor acrescentado a um capital ao término de um determinado período. Nessa aula eu vou tentar explicar para vocês, exemplificar, para que vocês entendam o que é esse capital. Porque muito na parte financeira vocês vão escutar sobre capital e principalmente juros. Vamos tomar o seguinte exemplo. O professor Murilo necessita de R$ 1.000, no caso sou eu. Eu preciso desses R$ 1.000. Eu posso emprestar esses R$ 1.000 tanto de um agente fiduciário, que no caso seria um banco, seria um determinado meio que eu pudesse emprestar esse valor. Ou também poderia estar emprestando no caso de um familiar ou de um amigo. Então vamos supor que eu emprestasse esses R$ 1.000 de um outro professor. Então, de início, eu preciso de um capital, eu preciso desse dinheiro para fazer alguma coisa, seja para pagar uma conta, seja para comprar algo que eu quero. Então, eu preciso desses R$ 1.000, então ele é um capital. Esse capital vai vir de alguém. Então, se alguém vai me passar esse valor, ele vai estar aplicado a mim. E no final, eu vou ter que devolver. Para devolver, supondo que eu empreste esse dinheiro de um outro professor, ele vai querer que eu devolva com juros. Então é aí que entra o juros simples. Então, o professor Murilo precisa de R$ 1.000, eu preciso de 3 meses para pagar esses R$ 1.000. Mas quando eu for pagar, eu for devolver esse valor, eu vou ter que pagar um juros. E esse juros vai ter uma taxa de 2% ao mês. 2% ao mês na base 100, né? Na base de porcentagem, vai ser igual a 0,02. Então, nós teremos o quê? Eu emprestando esses R$ 1.000. Que no primeiro mês eu vou ter R$ 1.000 que eu emprestei vezes 0,02, ou seja, eu terei que pagar R$ 20 de juros no primeiro mês. No segundo mês, a mesma coisa. R$ 1.000 que eu emprestei vezes 0,02, que é igual a R$ 20 de juros. No terceiro mês, a mesma coisa. R$ 1.000 vezes 0,02, que é igual a R$ 20. No final desses 3 meses, eu terei que pagar o capital que foi me emprestado, que é esses R$ 1.000, mais R$ 20 do primeiro mês, mais R$ 20 do segundo mês, mais R$ 20 do terceiro mês. Ou seja, o meu capital final, que eu vou ter que devolver para esse amigo meu, ou se fosse um banco, vai ser de 1.060, que é a somatória dos juros, que é R$ 20 a cada mês, mais o capital que foi aplicado a mim de R$ 1.000. Assim, nesse exemplo simples é muito fácil, né? Até mesmo porque são 3 meses. Mas muitas vezes pode ocorrer de 120 meses, 80 meses, 83 meses, ou então outros problemas que podem ocasionar, que no caso vai estar no nosso segundo exemplo. Para não ter que fazer aquela conta enorme, nós utilizamos a fórmula. A fórmula que é qual? J, que é os juros, é igual ao capital inicial, que é o valor que você emprestou, vezes o I, que é a taxa, ou seja, I é a taxa no nosso caso, vezes T, que é o tempo que você vai demorar para devolver esse dinheiro. Então, esse tempo pode ser em meses, pode ser em anos, pode ser em bimestres, semestres, em dias. Tudo depende da forma como foi acordado. Aplicando essa fórmula no mesmo exemplo que nós estávamos no início, nós temos o quê? Que o capital inicial que o professor Murilo emprestou, que é igual a C, é de R$ 1.000. Ele emprestou, no caso eu, por 3 meses a uma taxa, que é I, de 2% ao mês. Então, utilizando a fórmula, eu tenho o quê? Eu não sei quanto é os juros que eu tenho que pagar. Eu sei que o meu C é igual a R$ 1.000, que é o meu capital inicial. Eu sei que o meu I é igual a 0,02, que é a minha porcentagem. E o meu tempo é igual a 3 meses, que é igual a 3. Então, J é igual a 1.000
vezes 0,06, vou ter o J igual a 60. Ou seja, o meu juros é de R$ 60. Mas se eu emprestei 1.000, eu não vou pagar só R$ 60. Eu tenho que pagar o quê? O montante. Para isso, eu tenho uma fórmula, que é o quê? Que é o montante, ou seja, o capital final, quanto eu vou devolver depois desse empréstimo, igual ao capital inicial, que é o valor que eu emprestei, mais os juros. Aplicando, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o montante, né, que é M, é igual ao capital inicial, que é o C, mais J, que é o meu juros. Utilizando ali, só trocando, eu vou ter o quê? Capital inicial, que é o C, é R$ 1.000. O meu tempo, que é T, é de 3 meses. A minha taxa, que é igual a 2% ao mês, ou 0,02. E o meu juros, que agora eu sei, pelo exercício anterior, que nós fizemos aqui, ó, no anterior nós fizemos, aonde a gente vê ali que é R$ 60 o meu J. Então, se eu já sei o meu J, eu só troco ele. Então, M eu não sei quanto é, igual ao meu C, que é o meu capital inicial de R$ 1.000, mais R$ 60. Então, eu vou ter um montante de 1.060. O exemplo 2, esse já fica um pouquinho mais complexo, um pouco mais difícil. E é por isso que nós temos a necessidade de utilizar essa fórmula. Um cliente, ele recebeu R$ 240 de juros simples, após 12 meses a uma taxa de 2% ao mês. Qual o valor aplicado? Então vamos lá, vamos primeiro enumerar o que a gente sabe. Primeiro, o nosso juros, nós já sabemos, é de R$ 240. O T, que é o tempo, nós também sabemos, que é de 12 meses. A taxa, que é o I, nós sabemos que é de 2% ao mês, na base 100, 0,02. E o capital? Nós não sabemos. Então, nós vamos utilizar a fórmula para encontrar, no caso, esse capital que foi aplicado a nós. Trocando, nós teremos o quê? Que J é igual a CIT, ou J é igual a C vezes I vezes T. Aonde, trocando os fatores, vamos ter o quê? J meu, 240, igual a C. C eu sei que é o capital inicial? Não sei, permanece como C. Vezes I vezes T. Vezes tempo, 12, vezes I, 0,02, sendo que T é o tempo e I é a taxa. Então, nós teremos que 240 é igual a C vezes 0,24. Por quê? Porque nós multiplicamos 0,02 vezes 12, onde deu 0,24. C é igual a 240 dividido por 0,24. Por quê? Não é possível fazer uma multiplicação de C por 0,24. Então, nós temos que inverter os fatores. Estava de um lado multiplicando, vem para o outro dividindo, e assim vice-versa. Então, nós fizemos a inversão e tivemos 240, que veio para cá, dividido por 0,24, que nós temos o quê? Um capital de R$ 1.000. Aí eu te pergunto, qual que é o montante? O montante seria R$ 1.000 mais 240. Então, nós teríamos um montante de 1.240. Vou voltar ali só para vocês entenderem. Então, aqui nós temos R$ 1.000. Se eu pergunto para vocês qual é o montante? O montante seria esses R$ 1.000 do capital mais os R$ 240 dos juros. Esse seria o meu montante. Não coloquei aqui na apresentação, mas ficaria de uma forma bem mais simples para vocês. Capital inicial mais o meu juros é o meu montante, é o meu valor final. Ou seja, se eu pergunto aqui qual é o meu montante, seria de 1.240. Após essa breve explicação para vocês, vocês conseguiram entender, estou deixando uma folha com 10 exercícios, que será entregue para vocês. Vocês executarão essa atividade, terão um tempo de 15 minutos, e após esses 15 minutos eu volto para a correção de todos eles. Agradeço a atenção, muito obrigado.